agora saiu um novo indivíduo que nunca foi citado, um cara da alta classe paulistana, entrou. E é um cara que nunca foi citado, um cara que realmente dá consultoria para os maiores banqueiros do Brasil, e agora ele entrou. Quem é que tá tocando esse tambor? Conseguiu compreender? Presta atenção nisso aqui agora, que o Léo Siqueira vai explicar pra gente. Agora tudo faz sentido, porque o Dias Toffoli suspendeu a multa bilionária das empresas dos irmãos Batistas e resolveu se tornar o homem-chave do STF no caso do Banco Master. A resposta? Um resort da família de Toffoli. Quer entender essa história? Assiste o vídeo até o final e já aproveita e segue o Léo Siqueira. Dezembro de 2023. Dias Toffoli suspende o pagamento de 10 bilhões 10 bilhões, anota esse número. A multa prevista no acordo de cooperação da JF, firmado após a delação do Joesley Batista na Lava Jato. O argumento acolhido por Toffoli foi simples. A empresa só aceitou pagar a multa porque estava sob pressão dos procuradores da Lava Jato. Detalhe, na época, a Roberta Rangel, então esposa do Dias Toffoli, atuava como advogada da JF. E ganhou uma comissão de 5%, a gente tá falando de mais ou menos 500 milhões, tá? Mas juiz não impedido nesses casos era até deixar de ser. Isso porque havia sim uma regra no Código de Processo Civil que impedia juízes... Já falei, essa foi pautado pelo Moraes, até o Mendonça votou pra botar essa regra da forma que tá atualmente. Beleza, vocês conseguiram entender que aquele resort, segundo o Léo Siqueira e segundo todo mundo aí, faz parte ali de uma influência do Master, dessa galera, para influenciar o Toffoli, beleza? Só que tem um ponto, a esposa dele ganhou 500 milhões daquela causa lá que ela conseguiu vencer, perfeito? E esse resort foi 6 milhões. É outro negócio, meus amigos, é outro negócio. E tem pagamentos muito maiores para serem descobertos. A ordem de grandeza do que a gente está olhando aqui é muito grande, a gente está falando de uma fraude acima de 50 bilhões. Isso olhando só o Master. Se a gente colocar... O Master é mais que isso, mais que 50 bilhões. Se a gente colocar a Reag, a gente está falando de mais de 300 bilhões. Ou seja, você não vai cobrar 6 milhões para fazer vista grossa em 300 bilhões, em 50 bilhões. Você concorda comigo? Então isso aqui é só a ponta do iceberg e provavelmente tem muita coisa. E eles liberaram o mais fraco por enquanto, perfeito? Agora... eu vou dizer pra vocês, eu falei pra vocês já isso, eu vou reforçar, eu falei que existe influência dos Estados Unidos. Presta atenção na nossa notícia que saiu hoje, essa aqui é vazamento novo, tá? As investigações envolvendo o Banco Master estão parecendo aquele ditado, cada enxadado uma minhoca? A minha coluna aqui no Metrópole está revelando hoje uma relação pra lá de suspeita entre o Banco Master e um banco que fica lá em Dubai, o BTA Finance. As duas instituições financeiras teriam aí muitas parcerias. Milagrosamente, dinheiro que era confiado ao Master por seus clientes ia aparecer em fundos de investimento lá em Dubai, geridos pelo BTA. Essas relações entre os dois bancos estão à margem das investigações sobre o Banco Master e tem muita gente torcendo para que isso continue assim. Não só no meio político, no meio empresarial. Agora eu vou te perguntar, a Polícia Federal tem competência para ir seguindo o caminho do dinheiro até chegar em um banco meio oculto em Dubai? Eu acho que não. Eu acho muito que não. Principalmente com o ministro do STF tentando travar, vários indivíduos tentando travar. Se não foi a Polícia Federal, como isso foi vazado? Ou como a polícia, quem ajudou a Polícia Federal a ser isso vazado? Beleza? Primeiro ponto. Eu acho que tem dedo da CIA ou dos Estados Unidos, porque é internacional, ele conseguiu seguir ali os bilhões de dólares, que seria fácil, beleza? Como eu falei pra vocês, é o homem de 5 metros de altura numa multidão, não é difícil de você achar. E agora também começou a sair uma galera que era sempre muito dos bastidores, o Mansur. O Mansur é o fundador da Reag, é o dono lá daquela estrutura, ele trabalhou muito tempo no mercado financeiro e a especialidade dele, que é esse careca aí, a especialidade dele é fazer estruturas extremamente complexas para proteger a identidade dos investidores. Como que um cara que é profissional nisso, mas não profissional brasileiro, profissional internacional, ele brinca no nível dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm dificuldade para desembolar a estrutura que ele faz, que ele trabalha. Os Estados Unidos têm dificuldade. Como que o Brasil conseguiu desenrolar isso? Segundo ponto. E é um cara de extremo bastidor. Você tem noção quão bastidor ele é? Ele dá consultoria pro BTG, ele dá consultoria pra XP, ele dá consultoria até se eu não me engano, até pro Itaú. Ou seja, como que a Polícia Federal conseguiu desmontar uma estrutura desse cara? E achar ainda um banco em Dubai, que normalmente você usa do Dubai, muitos piramideiros usam Dubai, porque tem uma forma um pouco mais oculta de você fazer as coisas, sabe?
Beleza, vamos seguir agora um pouco mais. Preste atenção agora nas falas desse senhor. Preste atenção, ele não cita fonte nenhuma, mas a narrativa dele faz muito sentido na minha opinião. Preste atenção no que ele vai falar pra gente. O governo dos Estados Unidos, Donald Trump, teria retirado as sanções da Lei Magnitsky sobre Alexandre de Moraes, mas, paralelamente, a CIA teria liberado as informações sobre a corrupção no Banco Master e sobre a corrupção no INSS contra o governo Lula, inclusive sobre ilustres figuras no STF, e estaria alimentando a imprensa e a oposição de maneira a encurralar o establishment brasileiro, de maneira a encurralar o STF e o governo Lula na boca do ano eleitoral de 2026. Sintomático observar neste contexto que Lewandowski e Haddad estão pulando fora do governo rapidamente. Lula imaginava que Lewandowski fosse ficar no cargo pelo menos até o fim de janeiro. Ou seja, ele só reforça a tese que eu já falei para vocês várias vezes, que a CIA está por trás de muita coisa que acontece no Brasil. E agora cada vez fica mais óbvio. Tem informações e dados e investigações que parece, na minha humilde visão, que a Polícia Federal teria grandes dificuldades. Por exemplo, na Lava Jato nunca saiu os bancos onde estava o dinheiro do Lula. Eu não me recordo. Os bancos internacionais. Tem uma delação do Joesley falando que tinha uma conta de 80 milhões de dólares para Dilma e de 90 bilhões de dólares para o Lula, mas nunca se achou essa conta, nunca se teve provas além da delação. Por quê? Porque o grau de ferramental da Polícia Federal é limitado quando você sai do Brasil. Essa é a realidade. Mas se a gente está fazendo todo esse trabalho internacional, é porque tem ajuda externa. E o fim dessa ajuda externa vai ser a derrota do Lula nas eleições. Pode anotar o que eu tô falando, vai ser a derrota do Lula nas eleições. E meus amigos, a gente aqui no Brasil tá passando por um momento que a economia não está tão positiva como poderia. Então tem muito varejista queimando estoque. E nessa de queimar estoque, eu criei um grupo de WhatsApp onde eu te mando as melhores promoções para você economizar. Por exemplo, ó, tem esse tênis da New Balance que saiu, ó, em promoção de 395, ou seja, de R$400 por 185. E é coisa de marca, é original, tá? É original. Por que ele tá barato assim? Porque o varejista precisa rodar estoque, vai chegar um novo modelo e ele precisa pagar o pedido que ele fez. Então ele queima o estoque. Tinha, ó, tem esse aqui, ó, que muita gente comprou esse tênis, ó, de R$300 por R$84, tênis da Aces, também original. Ou seja, isso tudo é o resultado da péssima economia que a gente está, e você pode se beneficiar se você tem dinheiro no bolso. Dito isso, se você quiser entrar no grupo, o link está na descrição, também fixado no primeiro comentário e aqui no QR Code. Um abraço e até o próximo vídeo.